Boa noite, pessoal. Como é que vai? Tudo bom? Bom, gente, o que a gente vai falar hoje, das nossas aulas, Sociologia e Filosofia, é sobre o indivíduo, né? E esse indivíduo, nós, né, como é que ele, qual a sua participação dentro da sociedade? Será que a gente faz tudo o que a gente quer dentro da sociedade? A gente, será se os nossos desejos, por mais que a gente tenha um poder aquisitivo melhor ou não, a gente tem toda a liberdade de fazer o que quer, né? Assim como as demais ciências humanas, né, o objetivo é compreender, né, explicar as permanências, né, as transformações que ocorrem nas sociedades humanas e ver até que ponto isso é possível a gente transformar a sociedade. Será que a gente quer a sociedade da forma como ela está? Como era antes? Como nós chegamos a essa situação que a gente se encontra hoje, né? Então, são algumas perguntas que nós fazemos, que a gente vai tentar aqui mostrar quem somos nós, quem constrói essa personalidade que nós temos, né? O indivíduo, nos tempos antigos, né, ele não tinha tanta importância dentro da sociedade, né? Porque, na verdade, quem tinha importância era o grupo social, né? Não é como hoje, né? O indivíduo, nós individualmente temos uma importância, mas antes, né? Nas diferentes sociedades, né? Por exemplo, nos povos antigos, quando a gente fala dos antigos, é milhares de anos atrás, né? Os grupos, né? Não dá muito valor ao indivíduo, né? Na verdade, o que era valorizado era o parentesco, era a família, era a religião, né? O estado político, as cidades, né? Que se chamava as polis, né? No mundo ocidental, né? E ainda hoje, né, mesmo nas sociedades mais simples, como as indígenas, né, lá nas sociedades clássicas também, Grécia e Roma, né, o que se valorizava era o grupo, o coletivo, e não individual. Essa história que a gente conhece hoje do homem individual, né, isso aí é uma coisa nova, já é de agora, de 500 e poucos anos para cá. Talvez nem isso tudo, né, da sociedade capitalista, né? Então, essa ideia de individualismo, né, ela vai a partir do século XVI, né? Quando? Uma reforma protestante, né, muda o pensamento, a filosofia da época muda, né, porque era uma outra época, porque antes se pensava muito no coletivo, né, e a com a reforma protestante, né, esse movimento religioso tinha como o indivíduo criado à semelhança de Deus, quem podia se relacionar com a necessidade de intermediários, né, antes era a igreja católica, e agora não. Na igreja protestante, você vai poder individualmente falar com Deus. Então, mudou o pensamento, porque o pensamento religioso da época era muito preponderante, né? Então, os indivíduos e a sociedade fazem parte da mesma trama, né? Ou seja, nós não vivemos só e nós não podemos ter essa ideia de que a gente sozinho vai mudar ou que a gente também não tem condição de mudar. Então, a pergunta, né, está aqui no slide: até que ponto a sociedade nos condiciona? Né? Será se os vizinhos, a escola, o trabalho, a família, né, condiciona a gente muda a nossa forma de vida, até que ponto a gente é livre, né? Até que ponto a gente é livre para decidir e agir, né? Veja que não é tão simples assim, porque nem dentro da nossa família mesmo a gente não faz tudo que a gente quer. Por quê? Porque a gente está condicionado à situação, né, às vontades, os limites dentro de cada família. Você imagine um grupo maior, né? Então, o que eu falei agora há pouco, né? Só a partir da reforma protestante é que isso muda. Por quê? Porque com essa religião protestante, está aqui a foto do Martinho Lutero, né? Com essa religião protestante,
se pensou, viu o homem de outra forma. Por quê? Porque no pensamento, na filosofia protestante, diferente da coletiva da Igreja Católica, o que se pensou a partir do século XVI e XVII é que você, para vencer na vida, né, você vencer na vida, uma das formas de vencer na vida era você ter uma vida melhor, ou seja, você enricar, e para isso tinha que ser individualmente, porque como é que você consegue fazer com que todas as pessoas enriquem? Não tem. Ou seja, o coletivo da Igreja Católica perde lugar para o individualismo protestante. Então, no século XVIII, já no século XVIII, já com o capitalismo, já com o capitalismo comercial, já com a indústria, né? E o pensamento liberal, as ideias do indivíduo e de individualismo se firmaram, né? É porque já é outra forma de ver o mundo, né? É outra forma de ver o mundo. Com o desenvolvimento do capitalismo, né? Formou-se definitivamente, pois se colocava, né, a felicidade do homem humano no centro das atenções, porque antes não, antes se pensava no todo, né? Entre a felicidade como um todo, mas de uma forma agora só que material, ou seja, você era feliz se você possuísse bens, né? Então, o dinheiro, o trabalho, né? No século XIX essa visão estava completamente estabelecida, ou seja, a partir de 1800 isso aí já está totalmente posto, ou seja, você passava a ter felicidade se você possuísse bens, você progredia se você possuísse bens. Então era uma forma diferente de ver, né? Mas aí não está. Essa sociedade ela vai se tornar uma engrenagem, né? Todo mundo interligado, né? O processo de socialização, né? De comunicação, mas inclui também o convívio, né? Com a comunidade, do bairro, da igreja, né? Das escolas, clubes, as festas populares, a cultura de cada povo, né? Então, tudo isso passa a ser uma coisa primordial, ou seja, você não tem mais como você tomar decisões próprias, você está dentro desse sistema, que essa socialização passa a obrigar a gente a participar, né? Então, no século XIX, a sociedade capitalista estava consolidada, né? E a posição do indivíduo passou a ser definida pela propriedade de bens, de dinheiro ou da própria força de trabalho. Então, ó, a vida em sociedade é possível porque seus membros, ó, a gente fala a mesma língua, né? Aí não está aqui no título, ó, nossas escolhas, seus limites e repercussões. A vida em sociedade é possível porque seus membros, ó, a gente fala a mesma língua, né? São julgados por leis, as leis aqui, essas leis, a gente, mesmo sendo uma lei feita pela classe dominante, leis feitas pelos ricos, mas a gente tem que seguir. Então, são leis. Tanto faz a gente estar em um determinado estado ou estar em outro determinado estado, são as mesmas leis. Então, uma das características, usa a mesma moeda? Sim. Então, isso aí caracteriza também essa vida em sociedade. E uma coisa que a gente sabe tem história e hábitos comuns. Ou seja, lógico que a história como um todo, lógico que a história individual de cada pessoa não é igual, mas aquela sociedade ali do seu bairro, da sua cidade, então ela pertence a todos, todos compõem aquela história. E quando a gente fala história aqui, não é o passado, não, é como se constrói também o dia a dia, certo? Então, e os hábitos alimentares, religião bem parecida, né, as tradições culturais, aquilo que é deixado pelos avós. Então, isso dá um sentimento de quê? É a mesma coisa, por exemplo, se chega, a gente mora aqui no Ceará, e se chegar uma pessoa do estado de Goiás e começar a falar mal da gente aqui. Ou seja, você nem conhece as pessoas do restante do Ceará, você só conhece a região do Cariri aqui. Mas como é uma pessoa de outro estado, você se sente mal. Por quê? Porque a gente tem um sentimento de pertencer a esse grupo, como se o estado, como se essa cidade que a gente mora, aquele bairro, fosse pertencente a você também.
né? Então, veja que há um consenso com relação a isso. Então, ó, quando a gente nasce, né, a gente encontra tudo pronto, né? Os costumes, né, as práticas sociais, tudo ali já são coisas que a gente encontrou que antes da gente nascer já existia, né? Quando você ingressa, por exemplo, em uma escola, lá já tem regras, como, por exemplo, o nosso ROD, Regimento Organizacional Didático. Quando você se matricula, você já está dizendo que concorda com aquilo que está lá. Quando você já nasce dentro de uma religião, por quê? Porque seus pais já colocaram você dentro daquela religião, sem nem você escolher, né? Então, veja como não é simples assim, né? Não é fácil, de forma alguma. Né? Então, a vida do indivíduo é condicionada por práticas sociais, ó, que existiam antes do seu nascimento, por decisões tomadas em sua participação direta, como a definição de regras de uma eleição, por exemplo, como é o caso da escola que eu falei. Né? A ideia de casamento, de você morar junto com a família e tal, isso ali já está na cultura da sociedade moderna, de você morar com uma pessoa. Né? Faz parte isso. Já estava pronto quando nós chegamos. Né? Então não tem como mudar isso, a não ser que você vá morar em outra sociedade. Então, não tem como, muitas vezes não temos como interferir. E não tem como fugir, porque são regras que já existiam antes, já estavam estabelecidas, né? Então, você, quando toma uma decisão com o filho seu, você já está definindo o futuro dele, né? Aliás, quando você nasce, né, já está definido por seus pais, né? Então, essa vida dentro da sociedade só é possível por quê? Porque a gente fala justamente isso, leis comuns, a gente fala a mesma língua, a mesma moeda, né? Mas é fundamental, né, que, que o que é a vida de cada um, ela é compartilhada, né? A gente não é compartilhado por todos, e a gente recebe também esse compartilhamento, né? Então, não está separado, né? Forma uma relação que se constitui, né? Conforme de cada situação, a gente vai, no dia a dia, a gente vai assimilando, e ao mesmo tempo que nossas ações também podem influenciar na vida de outra pessoa, né? Lógico que algumas pessoas aceitam com mais facilidade, outros não aceitam, outros são mais ativas, né? Uns podem enfrentar e lutar, como por exemplo, como é o caso de um sindicato, de uma associação que não aceita, por exemplo, uma condição de trabalho ruim, um salário baixo, né? E a sociedade que nós estamos hoje, por exemplo, a gente tem um 13º, umas férias, quem tem trabalho em empresa, né? Isso aí foi tudo conseguido, o nosso próprio sistema de saúde, o SUS, que hoje está sendo valorizado. Aí agora que estão vendo como o SUS é importante, né? Isso tudo foi luta dos trabalhadores que não aceitavam a situação, ou seja, houve uma reação da sociedade, indivíduo que se construiu um grupo que pediu, que lutou por melhores condições. Então, gente, ao passo que tem uns que se acomodam, e no caso da classe dominante, dos mais ricos, eles querem que tudo continue como está. E se melhorar para a classe trabalhadora, o que eles fazem? Fazem novas leis, como, por exemplo, a lei da reforma da Previdência, a reforma trabalhista agora. Eles fazem novas leis para que eles não mudem o seu status quo, o seu patamar de boa vida, e que o trabalhador permaneça ou retorne a situações que era melhor, que prejudicava a classe dominante. Né? Então, é um processo, né, de uma sociedade que a gente constrói, mas também nós somos construídos. Então, cada situação, momento de crise, por exemplo, nós estamos passando agora, desemprego, né, que já estava, antes da pandemia, já estava acontecendo situações horríveis, né? Então, isso também muda e de acordo com as circunstâncias, né? Isso não é assim, gratuitamente, né? Não é à toa, né? Eu falei antecipado aqui, não. Se as circunstâncias influenciam os indivíduos, por isso que tem aqui o bonequinho aqui com setas, porque que são vários caminhos, né? Elas também interferem nas circunstâncias. Então, e aí você fica pensando, rapaz, o que é que eu faço? Vocês que estão assistindo a aula aqui, eu devo
continuar o curso nessa pandemia, está me atrapalhando, está difícil, está ruim para os professores. Para mim, que sou aluno, está pior. Por quê? Porque não é a aula que eu queria, não é a situação que eu queria, mas é a situação que as escolas estão, nesse momento, oferecendo. Né? E aí, quando acabar essa pandemia, aí voltar ao normal, pronto, acabamos a pandemia agora? Acabamos, pronto, vamos voltar à nossa vida normal. Vai custar muito a gente retornar, vai demorar anos, 5, 10 anos, né? Estamos em 2025, nós estamos em 2026, 27, o que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo nesse momento? Mudou, né? As circunstâncias fizeram com que a sociedade mudasse, o pensamento, a gente valorizou mais o lado humano, né? A direção que a gente segue é sempre resultado, lógico, das nossas escolhas. Mas, às vezes, essas escolhas que a gente tomou, elas são influenciadas pela situação da sociedade. Né? Não vai acontecer assim, de uma hora para outra. É um conjunto, está tudo interligado. Então, ó, nesse caso, pessoal, não existe determinismo, né? Porque há uma interdependência, né? Entre a vida privada, né? A vida individual de cada pessoa e mais a familiar, né? Depende do contexto amplo, né? Eu falei agora há pouco no slide lá, tinha falando da eleição, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai votar em um determinado candidato, você, na verdade, não escolheu não é você que está escolhendo aquele candidato. Na verdade, o partido já fez uma convenção e escolheu determinados candidatos. E muitas vezes, o partido, ele já está, cada partido tem direito a tantos eleitos, de acordo com a quantidade de votos, o partido, ele já, na verdade, ele já escolheu quem é o candidato que vai ser eleito. Por quê? Porque o partido, digamos, ganhou lá 10 mil reais, se ele quiser, dos 10 mil, ele dá só para um candidato, e os outros 5 mil para o restante dos candidatos a vereador, um exemplo, vereador. Então, aquele que recebeu os 5 mil, a quantidade maior, na verdade, às vezes nem é o melhor candidato, mas é o que o partido quer, é o que o grupo empresarial que financia quer. Então, com certeza, ele tem mais chance de ser eleito do que os outros. Porque, mesmo que ele não compre voto, né, que a gente sabe que existe isso, infelizmente, né, nesse país de miséria, de gente que não tem conhecimento político, educação política. Por quê? Porque ele tem mais chance de fazer propaganda, porque ele tem que estar com mais dinheiro, ele tem mais chance de colocar combustível em uma moto, no carro, e de casa em casa colocando sua proposta. Ele tem mais dinheiro para pagar mais tempo no rádio, mais tempo na TV do que o próprio partido. Ele pode pagar pessoas para fazer campanha para ele, porque ele não tem condição de estar em todo canto. Ele tem condição de fazer ele tem condição de fazer mais panfletos do que os outros. Então, ele com certeza, ele vai ter mais chance de ser eleito. Ou seja, o partido já escolheu. E você acha que está escolhendo uma pessoa. Não, na verdade, o candidato já estava eleito. Né? Aqueles que já colocou. Né? Então, o que o partido colocou, que um grupo fez, já estava escolhido já. Então, isso dentro da lei. Ou seja, a gente vota em alguém que foi escolhido, né? Mas, na verdade, já estava escolhido antes da gente pensar sobre isso, né? Assim, né, dessa forma, pessoal, tudo já está condicionado, né? As escolhas que a gente faz, né? Mas essas escolhas é que condicionam a gente a fazer isso, né? Tem decisão que a gente toma que conduz a diferentes direções na vida. Como eu coloquei o boneco ali com as setazinhas, um monte de lugar, né? Então, qual a direção que a gente segue? Não é a direção que às vezes que a gente quer, que às vezes a situação ou o grupo, a sociedade faz a gente seguir determinados caminhos, né? Então, a decisão do indivíduo, né, pode se destacar em certas situações, né, dependendo de acordo com a situação histórica. Porque a situação histórica é o que está acontecendo. Então, hoje, por exemplo, a situação histórica,
no Brasil, né, histórica no Brasil. Depois de uma reforma da Previdência, depois de uma reforma trabalhista, o desemprego aumentou, aí depois disso o Brasil escolheu um péssimo candidato, talvez o pior de todos, né, que foi a eleição baseada em mentiras, e o povo acreditou, né, e aí veio a pandemia. Então, é um contexto histórico que está acontecendo, e a gente vai ter que tomar decisão. Essas decisões que estão sendo tomadas agora muito ruins, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, para a gente e para a nossa família. Então, a decisão do indivíduo, né, a nossa decisão, pode se destacar, né, mas, ao mesmo tempo, né, pode ter uma trajetória ruim. Então, levando em consideração as nossas individualidades, individualidades de vocês, né, o aspecto de cada da situação que a gente está passando aqui, econômica, da sociedade, né? Então, a gente, de qualquer forma, todo mundo está construindo esse modelo social, né? A gente nem acha que isso está acontecendo, mas é uma realidade. Isso é o que está acontecendo, né? Então, veja, todo mundo está procurando seus objetivos. Eu sei que vocês estão tentando, estão tendo dificuldade, mas é uma procura de um objetivo, de uma vida melhor, de uma condição mais harmoniosa dentro da família, né? Uns mais, outros menos, né? De acordo com o interesse de cada um, né? Então, tem um, tem Então, gente, ó, no slide aqui, vê que tem um monte de gente aqui seguindo aqui para o seu caminho. Não existe determinismo histórico, ou seja, já está determinado. Me desculpem aí, quem for muito religioso, né? Dizer, o destino já estava traçado. Bom, tem gente que acredita nisso. Porque Deus já disse que ele ia ser assim, mas não vamos entrar nesse método aqui, né, da filosofia religiosa, né? Mas será isso mesmo? É bom a gente parar para pensar, que aí eu não vou me meter na vida religiosa de ninguém, né, nas crenças de cada um, né? Então, de acordo com o momento histórico, é na crise que a gente se reconstrói, né? Então, será que tem algum indivíduo mais especial que outros? Pois a história de uma sociedade, né, é feita por todos que nela vivem. Não existe uma pessoa especial que vai fazer uma história. Não, é um conjunto de coisas. Nenhum presidente, nem do Brasil, nem do mundo, nem primeiro-ministro do Brasil, do mundo democrático que eu estou falando, né? No caso lá da rainha da Inglaterra, né, que tem perto dos seus 100 anos, né? Ela não decide só, porque quem decide é o parlamento. Ela não toma decisões só. Aí tudo é votado no mundo democrático. Não existe esse salvador da pátria. Se ela determinar uma lei, ou então um presidente de um determinado país uma lei, mas não foi ele que deu aquela lei. Na verdade, aquilo ali é um conjunto de negociação com as pessoas ao redor dele, o conjunto político que fez aquilo. Se vai prejudicar a sociedade ou ajudar a sociedade, se vai ajudar um grupo econômico, os grandes empresários, os grandes banqueiros, os grandes latifundiários de terra, aí cadê o nosso voto? Por que a gente votou errado? Por que a gente votou em deputados e senadores ruins? Né? Tudo são escolhas que a gente faz. Né? O que nós estamos passando hoje está dentro das escolhas erradas que foram feitas. Né? Nós acertamos no passado? Não sei. Nós vamos acertar no futuro? Vamos ver. Tem um pensamento aqui de Norbert Elias, eu queria aqui do pensador aqui, ele diz, a sociedade não é um baile à fantasia, em que cada um pode mudar a máscara ou a fantasia a qualquer momento. Desde o nascimento, estamos presos às relações que foram estabelecidas antes de nós e que existem e se estruturam durante nossa vida. O que é que ele quer dizer com isso, né? Podemos chamar de as questões individuais ou sociais, né, que vai além do que a gente, no nosso dia a dia, né? Será que é só a nossa vida individual? Por exemplo, quando existe desemprego, né, que afeta milhões de pessoas, né, ó, questões sociais, né?
das individuais. Essa foto aqui, gente, essa foto aqui é da crise de 1929. Ela começa em 29 e se estende por quase 10 anos. Essa crise foi no mundo inteiro. Mas quem causou essa crise? Foram os trabalhadores? Não, quem causou essa crise aí, que foi a maior crise da história da humanidade, né, foram os ricos, os grandes empresários, aplicando dinheiro na Bolsa de Valor, né, que foi o que a gente chama da quebra da Bolsa de Valores de 1929. Quem quiser pesquisar depois. E isso afetou, lá em Nova York, afetou o mundo inteiro, porque a economia americana era a maior do mundo, então afetou. Aqui no Brasil, afetou também. O Brasil foi à lona, né, e o Brasil era muito mais pobre do que hoje, né? O Brasil hoje é um dia desse para você ver. Há 5 anos atrás, em um governo anterior aí, a gente era a 12ª, a 8ª economia do mundo. Há 2 anos atrás, aliás, nós éramos, no governo Lula, chegamos a ser a 6ª economia do mundo, maior do que a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Depois, quando foi no governo do Dilma, estávamos na 8ª economia do mundo, e hoje nós estamos na 12ª economia do mundo. Mesmo assim, é uma economia muito forte. Nós não, é economia forte, mas a concentração de renda é que é muito grande. Mas a gente vai falar disso em outro assunto. Então, os problemas que vão além do nosso dia a dia estão ligados à estrutura de uma ou de várias sociedades. Ou seja, tem coisa que foge do controle da nossa individualidade, né? Tem coisa que não é a gente que faz, né? Situações, no 11 de setembro, né, do World Trade Center, situações que afetam o cotidiano das pessoas, desde problemas locais até acontecimentos que atingem a maioria do país, né? Se uma cidade de 100 mil habitantes, poucos indivíduos estão sem trabalho, há um problema pessoal que pode ser resolvido tratando as habilidades e potencialidades de cada um. Ou seja, se uma cidade com 100 mil tem pouca gente desempregada, então isso aí pode ser resolvido, né? Isso aí é uma questão, às vezes a pessoa, não, é porque ele não tem estudo, é porque naquele setor ali que ele tem habilidade, ele tem estudo, mas naquele setor que ele tem habilidade, aquele ramo ali, ele vai ter que procurar outra forma, fazer um curso para se qualificar, para achar emprego, que tem vaga, mas é em outro setor que não é o dele, né? Ele não tem curso técnico, ele vai fazer um curso técnico, como no caso de vocês, para arrumar um emprego na área, né? Então, tudo isso aí, já, quando é dessa forma aí, é diferente, né? Então, vai ver a potencialidade de cada um para ser resolvido porque são poucas pessoas desempregadas, né? Então, mas no caso de ter estar em uma região, entretanto, se for numa região numa situação diferente, né? Onde tem 50 milhões de trabalhadores, 5 milhões se encontram sem emprego, né? Então, a questão passa a ser uma questão não individual, mas é uma questão social, uma questão de governo, ou então de estrutura do sistema capitalista, né? E aí não pode ser resolvido de forma individual, né? Aí, nesse caso, tem que se fazer uma análise, buscar soluções, né? Pesquisa aprofundada da estrutura econômica, relações internacionais, relações dentro da sociedade, do país, né? Buscar uma política econômica, programas sociais, né, que se resolveu antes, né, e agora esse é um problema que vai ter que ser resolvido agora, que nós estamos com um nível muito alto de desemprego, tem que se buscar uma solução, porque aí não é uma questão individual, aí já é uma questão estrutural da economia do país, da política, da questão política e da política econômica também. Veja que aí já é mais sério. É uma questão não só empresarial ou individual, mas também do, do, da economia e do governo como um todo. Então, concluindo, gente, então peço aqui de terminar. Acontecimentos independentes da nossa vontade nos atingem, né? As situações que afetam as relações econômicas e financeiras de todos os países e também alcançam indivíduos, né?
Então, tomar uma decisão individual e social ao mesmo tempo, sendo impossível separar os planos. Como é que a gente vai separar se a gente está interligado a tudo, né? Não é do jeito que a gente quer essa situação. Então, a gente tem que compreender de que a gente não pode fazer nada, porque tudo que a gente faz vai atingir outra pessoa, o que outra pessoa vai fazer pode atingir o outro, né? Essas situações, né, que podem afetar, né, a questão financeira do seu dia a dia, a sua alimentação, né, as necessidades que nós temos, a questão do que a gente pode comprar ou não, estamos passando necessidade ou não, né? Tudo isso está presente na nossa biografia, no nosso ponto individual, na nossa família, no dia a dia, quando a gente se acorda, quando vai dormir, né? Dormir com fome é muito ruim, eu já passei por isso. Hoje não estou passando, mas eu me esforcei muito, muito estudo para conseguir ser professor. Não foi fácil, já passei fome. Então, lá no passado, né, há mais de 30 anos atrás, né, e eu não quero que isso aconteça com ninguém nesse país, mas infelizmente está acontecendo. Então, esses pontos, né, fazem parte da nossa história do dia a dia, o que a gente está construindo, o que a gente está vivendo, né? De uma forma pequena ou de uma forma ampla. Então, toda decisão que a gente toma, né, é algo individual e, ao mesmo tempo, é uma decisão social, porque atinge também outras pessoas, né? Uma decisão que você toma hoje vai atingir seu filho lá na frente, né? Mesmo que não seja direto, mas indiretamente, né? Então, não tem como separar esses planos. Todos esses planos, eles estão interligados, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Vou colocar o texto para vocês lerem esse texto, para que vocês compreendam e para a gente fazer um trabalhozinho bem simples, duas perguntazinhas que é para a gente colocando a nota, viu? Boa noite, pessoal. Espero que qualquer coisa pode perguntar, pode mandar mensagem, viu? A gente responde a todos com o maior prazer, tá bom? Boa noite.